Ancestralidade e maldições hereditárias. Eita, será que isso existe? Bom, antes disso, muito prazer, eu me chamo Saulo Veríssimo, sou psicanalista e diretor do Instituto Veríssimo, também presidente da ATIVE, a Associação Internacional de Terapeutas, Psicoterapeutas e Psicanalistas do Instituto Veríssimo, e é um prazer enorme ter você aqui. Ó, você já sabe o que fazer, né? Já clica em curtir, ativa o sininho, já me segue no canal e, se fizer sentido, ao final do vídeo compartilha com alguém. Veja, Carl Gustav Jung, não vou dar aula para você, se você me acompanha há um certo tempo, você sabe que eu costumo trazer os conceitos da psicologia para a prática para facilitar a tua vida. E se você é meu aluno, você sabe que eu faço isso também dentro dos cursos, tá? Mas só para fundamentar, tá? Carl Gustav Jung, ele trouxe para a gente uma contribuição muito grande a respeito desse tema. Primeiro que ele trouxe para dentro da psicologia analítica, né, cujo ele é o pai, um olhar para os ritos, símbolos, elementos ancestrais e os significados deles. Tá? E ele chamou muitos desses símbolos de arquétipos. Ele também foi a pessoa responsável por cunhar um termo chamado inconsciente coletivo, ou seja, né, a capacidade de que certos conhecimentos vão passando de geração após geração. Quando a gente olha sistemicamente, a nossa hereditariedade é um fato que nós temos, né, dentro de nós, dentro da nossa psique, dos nossos comportamentos, etc., uma série de elementos que talvez a gente nem saiba, mas que se passam ou se passaram com o seu avô, com sua avó e etc. Né? Eu sou muito comparado com meu avô, inclusive, porque meu avô era líder sindical, né? Foi político e etc. E tal, mas eu convivi muito com meu avô. Né? Mas eu vou dar um exemplo. Eu não convivi com meu pai durante 30 anos e nós temos características muito semelhantes. Né? E aí, finalmente, o que explica isso? Né? E os problemas familiares, sabe? Não, meus avós, meu avô traiu minha avó, minha mãe foi traída pelo meu pai, minha família, todo mundo já foi traído, como a gente chama aqui no Nordeste, todo mundo já foi corno ou corna. Então, essas maldições vêm junto também com com esses conhecimentos, com esses elementos e tal. Esfria a cabeça, tá? Geneticamente, nós recebemos diretamente, né, uma coisa chamada temperamentos. Ou seja, um conjunto de características marcantes que estão na nossa hereditariedade, né, e que são passadas de geração para geração. Ou seja, características comportamentais. Né? O meu jeito de falar, assim, né, firme e tal, é do meu temperamento. E eu não vou dar aula de temperamento para você, por quê? Porque a maioria das pessoas se abraça a, de fato, uma das teorias, né, mais simples de se entender os temperamentos, que é a teoria de Hipócrates, mas é uma teoria que tem quase 3.000 anos e que já passou por diversas evoluções, e existem centenas de teorias sobre os temperamentos. Então, a explicação mais simples sobre os temperamentos é o seguinte: é um conjunto de características marcantes que são herdadas dos seus ancestrais. Especialmente os ancestrais diretos, ou seja, pai e mãe. Mas pode acontecer de você herdar, até porque, né, seu pai e sua mãe são filhos de alguém, herdar características comportamentais. Ponto. Mas sistemicamente falando, né, as supostas maldições hereditárias, na verdade, elas são padrões sistêmicos da família.
Ou seja, se você é parte de uma família, né, e eu vou manter o caso traição, né, que existem vários casos de traição, existe um padrão sistêmico familiar de pessoas que traem, que são traídas. Né? Eu conheci uma família, por exemplo, que possuía, e eu tratei ela na terapia, né, possuía um padrão sistêmico familiar de ficar rico e ficar pobre. Era assim, um ficava rico, todos os outros vinham e consumiam toda a riqueza desse aí, e ele ficava pobre. Aí um outro conseguia ficar rico a ponto de ganhar um prêmio num desses jogos aí que tem, bingo, sei lá, um prêmio, apartamento, carro e tal. Ficar rico e em menos de 2, 3 meses ficar pobre. Ou seja, essa família possuía um padrão sistêmico ligado a dinheiro que era disfuncional. O que faz com que isso tudo, né, esses padrões sistêmicos, eles não se tornem maldições na sua vida? Primeiro, identificá-los. É a primeira coisa. Ora, aconteceu com fulano, cicrano, beltrano. Se aconteceu com pelo menos 3 pessoas, temos um padrão. É identificá-los. Segundo, buscar em você os padrões de comportamento que são semelhantes ou que podem causar esse mesmo padrão sistêmico familiar. Então vamos lá, vamos pegar aqui a família que tinha problema com dinheiro. Opa, minha família tem problema com dinheiro, né? Na minha família só tem uma pessoa rica, o resto, todo mundo assim, não conseguiu avançar. Então, tem um padrão sistêmico de falta de educação financeira que leva a não conseguir avançar, ou um padrão de procrastinação e tal, e é necessário uma investigação, muitas vezes a terapia é que vai fazer isso, tá? E é por isso que eu gosto tanto da abordagem sistêmica, porque na terapia com abordagem sistêmica, e eu não estou falando de constelação familiar não, tá? Eu estou falando daquilo que é a base, a psicologia sistêmica. Também não estou criticando a constelação, mas a constelação é um compilado de várias partes de teorias, né? Foi construída uma pseudociência e algumas pessoas tratam até como religião. Bom, cada um. Eu não sou adepto, não curto muito, concordo com algumas coisas, não concordo com outras. Eu estou falando de psicologia sistêmica, ou seja, né, a capacidade de analisar os sistemas, que é muito mais antigo, começou, lá vai eu falar de teoria, mas começou lá atrás, né, dentro dos sistemas fabris, ali perto da Revolução Industrial, e depois foi sendo levado para dentro, né, dos settings terapêuticos por aqueles ditos os renegados. Né, porque ali em meados do século XIX a psicoterapia era dominada por psicanalistas. E aí aqueles que saíam e criavam outras coisas e, né, não concordavam com algumas teorias e tal, eles eram os renegados. Então a psicologia sistêmica, na verdade, ela foi percebida dentro de uma série de abordagens da psicologia. Tá? Então vamos voltar para a prática aqui, que é o nosso negócio. Identificou o padrão na família? Identifique o padrão em você. Só são 3 passos. Muito simples. Opa, o problema da minha família tem ligação com procrastinação, tem ligação com má gestão financeira, tem ligação com fazer dívida que não pode, e aí você vai anotando no papel. Beleza, anotou, né? Coloca lá assim, ó. Escreve bem assim, ó. Padrão sistêmico familiar a respeito de dinheiro, e faz a lista. Pronto.
Aí você vai escrever o seu padrão sistêmico em relação a dinheiro. E escreve a sua lista. Agora, aí é que tá. Aí é que tá. Você tem que ter compromisso com a verdade, porque senão não funciona. Escreveu. Ok. E aí você coloca do lado padrões a desenvolver. E faz uma lista de padrões que resolvam esses, que te colocam, que te mantêm nesse sistema, né, de repetição dessas maldições hereditárias, e começa a literalmente desenvolver esses comportamentos para que você possa quebrar de vez em você qualquer tipo de suposta maldição familiar, né, da sua hereditariedade. Mas eu preciso te fazer um alerta muito importante. A sua mente não vai querer fazer isso. Porque a sua mente, eu não sei a idade que você tem, mas imagino que você tenha pelo menos uns 25 anos. A sua mente passou esse tempo todinho acostumada com isso. A sua mente vai querer deixar você exatamente ali. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto de caos, desconforto e angústia esse padrão te causou? Não precisa responder no chat. Responde para você. E de preferência, sente isso. Pronto. Pega isso e transforma em motivação para mudar. Faz sentido para você? Se fizer sentido, deixa nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo.